Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar. Cumprimento aos professores e professoras da Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor. Dando sequência ao estudo das lições da revista da Escola Bíblica Dominical, estudaremos nesse próximo domingo, dia 9 de fevereiro de 2020, a lição com o título Eu Sou Jesus, dando a sequência à lição de número 5, sendo a lição passada e esta próxima uma análise sobre a identidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição de número 5, nós estudamos os títulos empregados a Jesus Cristo e agora estaremos estudando 3 características, 3 comparações que o próprio Jesus fez a si mesmo. Então, observemos que esta lição de número 6, ela, no meu ponto de vista, é o ponto-chave em que traz a reflexão ao aluno e aluna quem é Jesus. E não só quem é Jesus, mas quem é o próprio indivíduo que está estudando esta lição. Falando nisso, o comentarista ele traz na orientação pedagógica uma excelente dinâmica para a fixação da lição e também para a reflexão de uma identidade própria, tendo em vista que ele recomenda que cada aluno tenha em mãos uma folha em branco ou uma folha tracejada, não tem problema, em que o aluno vem escrever eu sou e uma lacuna logo a seguir, tendo escrito esta frase por 3 vezes, aonde o aluno terá que colocar 3 características marcantes de si mesmo, aonde o aluno terá um momento para refletir quem ele é. E ao final o professor, e aqui eu faço um acréscimo, pode também solicitar ao seu aluno que venha responder para si mesmo. Quem é você diante de Deus? Porque fazer uma análise pessoal é uma coisa, é uma reflexão. Mas quando eu tento pensar o que Deus tem como identidade da minha pessoa, é uma outra reflexão. Portanto, que nós venhamos aproveitar esta situação e fazer o aluno e a aluna refletir se ele ou ela tem sido sal nesta terra, luz neste mundo, se tem tido um comportamento que condiz com uma pessoa que imita a Cristo. Pois o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse que ele é luz do mundo. Além disso, ele diz que é o bom pastor e, por fim, no estudo dessa lição, ele diz que é a porta. É bem verdade que o cristão ele não pode dizer que é o bom pastor, tampouco ele pode dizer que ele é a porta, mas ele pode dizer que é luz neste mundo, tendo em vista que por termos Cristo nas nossas vidas, e além disso, a lâmpada, que é a palavra, segundo está escrito em Salmos de número 119, verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Portanto, em Cristo, e Cristo em nós, o Senhor nas nossas vidas, nós seremos luz neste mundo de escuridão. Já adentrando a análise específica da revista, vejamos que Jesus ele é tido como a luz das nações. E o comentarista ele vai pensar 2 características que envolvem o cristianismo: a salvação
ela é comparada e está associada à luz. E não foi colocado na revista a leitura de João, capítulo de número 3. Eu convido a todos para lerem comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo número 3, versículo de número 19, 20 e 21. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Versículo 20: todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente as suas obras, sendo elas feitas em Deus. Portanto, nós já observamos que quem está distante de Deus vive nas trevas, porque se ele ou ela está diante da luz, o seu estado de pecaminosidade ele é exposto. Mas aquele que vive segundo a palavra de Deus não tem medo e não teme mal algum, pois, conforme está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, Cristo é a luz das nações. Então, sempre a imagem da luz e as trevas são colocadas em contraponto, em contraste, quando se faz uma análise do reino de Deus e do reino do inimigo, né? Tendo em vista que Deus, em Deus não há sombra nem variação, mas o nosso adversário está em trevas. E quem, por consequência, está sobre o jugo de Satanás, também está em trevas, como já lemos em João capítulo 3, do versículo 19 até o versículo de número 21. Portanto, a bênção da salvação está associada à luz, porque quando tenho a salvação, saio das trevas e estou na luz. E o único que é capaz de tirar o homem e a mulher do caminho de trevas é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, este é o subtópico de número 1, o Senhor é a luz das nações. No subtópico de número 2, a afirmação de Jesus e a sua relação com a festa dos tabernáculos. A relação principal é que nesta festa, o texto lido na cerimônia, sendo no decorrer dela, era o que está escrito em Zacarias, capítulo de número 14, versículo de número 7. Vejamos o que está escrito. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que, no tempo da tarde, haverá luz. Então, este versículo está remetendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além disso, eu, mais uma vez, reforço a necessidade dos professores e professoras a levarem o aluno e aluna a lerem os textos da revista, os textos da lição para uma fixação maior durante a semana. Se entender viável não enviar os textos já elencados na agenda de leitura, que sejam enviados versículos correlacionados ou à lição do domingo ou como o assunto geral da nossa revista de jovens. No subtópico de número 3, precisamos da luz. E o comentarista, ele observa que no Novo Testamento a luz ela é trazida de forma
contundente. Vejamos, em 1 João capítulo 1, versículo número 7, traz-nos a exaltação de que nós devemos andar na luz, viver como filhos da luz. Também, Romanos 13, 12, devemos nos apegar com as armas da luz. Então a luz ela é sempre falada no Novo Testamento como um sinônimo de estar vivendo conforme a vontade de Deus. Além disso, o comentarista ele faz aqui um fechamento do tópico de número 1 com o assunto que nós tratamos já segundo o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19 até o 21. Aqui não há citação do texto, mas é dito de forma muito clara. Pois deseja esconder quem é e o que fez, quem está nas trevas e quem não ama a Deus. É o que bem diz aqui o comentarista no final do parágrafo do tópico de número 1. O tópico de número 2, com o título O Bom Pastor, o subtópico número 1, a expressão Bom Pastor como uma rememoração de uma imagem do Antigo Testamento. Então, para que eu entenda o que Cristo está falando quando ele se compara com o bom pastor, eu preciso entender como era desempenhado esse ofício de pastor no Antigo Testamento. Já vista que o que está escrito no Antigo Testamento está apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O comentarista traz aqui a citação de Ezequiel, capítulo de número 34, do versículo 11 até o versículo de número 16, em que Deus levantaria um pastor para cuidar do seu rebanho. Jesus fala sobre isso, de que os filhos de Israel, como ovelhas, estavam dispersos, sem pastor, sem um líder, sem um guia, porque o pastor, como bem está escrito em Salmos de número 23, o pastor é aquele que conduz a ovelha para águas tranquilas e pastos verdejantes. E toda ovelha sem pastor, ela não tem uma orientação adequada para um viver bem. Por isso que Cristo diz que nele nós temos vida e vida com abundância. E ele também diz no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo número 10, aquele que adentra por ele, entrará, sairá e achará pastagens. Portanto, terá alimento necessário para a sua vida espiritual. O subtópico de número 2, o caráter sacrificial do bom pastor. Aqui é um contraponto entre o mercenário, o ladrão, aquele que faz o seu trabalho para se autobeneficiar, em que o ladrão, o malfeitor, o mercenário, pouco importa com o bem-estar da ovelha, ele se preocupa com o próprio bem-estar. E Jesus, ele faz diferente, ele se sacrifica pelos seus amigos, pelas suas ovelhas. O subtópico número 3, o relacionamento dedicado do bom pastor. Então, o subtópico de número 2 e o subtópico de número 3 estão interligados. O comentarista está justamente trabalhando esse detalhe em que o bom pastor ele dá a sua vida pelas ovelhas e não só dá a sua vida, mas exerce o seu papel de forma excelente e não de forma relaxada, e faz aí um comparativo com o mercenário, com o ladrão e com o salteador. Além disso, faço aqui uma observação a todos os professores em que Cristo não despreza a sua ovelha. E quando um aluno
estou dando aula na Escola Bíblica Dominical, já está para completar 10 anos, e todos nós que damos aula, nós percebemos que na classe sempre tem um aluno que pergunta bastante, ou sempre tem um aluno que questiona por demais, por vezes assuntos que não faz parte da lição. Então é necessário ter a maior tranquilidade na hora de abordar este aluno, em que não é possível ter um comportamento rústico para com o aluno, trazer-lhe uma resposta razoável, mas não deixando que a aula fique dispersa, mas dando foco à lição. Então, se a pergunta está dentro da lição, é válida. Se não, há a possibilidade de uma resposta rápida, superficial, ou que seja dito que é possível responder esta pergunta após a aula, ou também é possível responder esta pergunta no início da aula do domingo subsequente, ou na lição própria, que já se sabe que vai ser tratado lá na frente em uma das lições da revista daquele trimestre. Mas o aluno não pode ir para casa com a dúvida. E se ele está perguntando, é bom que ele está perguntando para que o professor aproveite este momento e venha colocar o ensino correto da palavra de Deus na mente deste aluno. Então, Jesus ele não se comporta diante das suas ovelhas como um superior hierárquico, não. Ele faz questão de estar junto com a ovelha. Ele não se afasta da ovelha. Então, se o aluno está sempre fazendo perguntas na aula, faça com que os demais também perguntem e venham interagir na aula. E se o aluno está fazendo perguntas, e este é um indicativo de que ele está prestando atenção na aula e no que está sendo dito. Então, é necessário que haja o aproveitamento desta pergunta, deste aluno. Não se esqueça desta recomendação. O tópico de número 3, eu sou a porta. Em uma das aulas anteriores, a lição de número 4, foi observado este comparativo que o próprio Jesus faz em relação à porta. E aqui, mais uma vez, trato do assunto de forma específica do texto de Mateus capítulo de número 7, versículo 13 e 14, dissociando do que está escrito em João capítulo número 10. Lembrando que é possível perceber pelo contexto que Cristo não se coloca na porta de Mateus capítulo número 7, 13 e 14, mas ele se coloca como a porta, ele se compara à porta em João capítulo de número 10. E aqui nós vamos observar que há uma singularidade de ser Jesus. Nós, quando evangelizamos, deixamos muito observado, esclarecido para aquele que está sendo evangelizado que Cristo é o único caminho, única verdade e única porta. Jesus é o único acesso ao Pai. Ele é o único que nos resgata do pecado. É o único que nos tira de sob a ira de Deus. Então, Cristo é o único que pode tirar a condenação que estava sobre nós. Portanto, Jesus é incomparável e é bom deixar isto bem observado para os alunos, porque nós estamos vivendo dias em que, se o indivíduo se posiciona na sua fé como cristão, ele é atacado, porque ele é chamado de fundamentalista, ele é chamado de preconceituoso, em que as pessoas no atual
momento afirmam que todos os caminhos levam a Deus. As pessoas afirmam que o importante é ter uma boa conduta, fazer boas obras, não fazer mal ao próximo e já está bom demais. E não é isso que nós aprendemos segundo a palavra de Deus. Não basta tão somente viver uma vida boa ou viver uma vida sem más condutas, por assim dizer. É necessário crer no Senhor. É necessário não só mudar de vida, mas mudar de vida crendo que só Jesus salva. E nós encontramos exemplos na Bíblia de pessoas que cumpriam com o protocolo geral, mas não tinham Jesus. E se não tivesse abraçado e aceitado a fé em Jesus, não receberia salvação e vida eterna. E nós vemos isso de forma bem esclarecida no episódio de Cornélio. Nós vamos observar, segundo o livro de Atos, capítulo de número 10, nós observamos o que aconteceu com Cornélio, em que foi dito para ele que uma coisa deveria ser feita. Olha o que diz, acompanhe comigo, Atos capítulo de número 10, versículo de número 1 a seguir. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte, conhecida como italiana. Aí o escritor Lucas agora vai tecer algumas características de quem era esse Cornélio. E essas características demonstram que era uma pessoa, nos dias de hoje, frequentador de igreja, que anda com os crentes, que é um simpatizante do cristianismo. Olhe as duas características que primeiro são elencadas e depois não uma característica, mas um comportamento que reflete este caráter. Vejamos. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua família. Então, ele era piedoso, temente e influenciador para com a sua família da piedade e do temer a Deus. Aí, daí para frente, vem o comportamento revelando esta piedade, esta vida pia e este temor para com Deus. Vejamos, dava muitas esmolas, não era pouca, muitas esmolas ao povo. E agora vem uma característica que o jovem precisa entender, que não dá para ter uma identidade que reflete Cristo sem este comportamento. E continuamente orava a Deus. É preocupante, tenho observado que em muitas igrejas não há mais o período de oração durante o culto. Dos nomes em que Jesus atribuiu ao templo, Jesus disse, casa de meu pai, templo, e Jesus vai dizer casa de oração. Fica a pergunta e a reflexão. Será que os nossos templos, será que este local aonde vamos pelo menos 3 vezes durante a semana está sendo um local de oração ou não? Não sendo saudosista, mas recordo-me que há anos atrás tinha sim um período de oração durante o culto no início. E fica uma recomendação que os professores ajudem os alunos neste comportamento, que convoquem os alunos a chegarem, se a aula começa 9 horas, que o seu aluno venha comparecer 8h30 da manhã. Compareça às 8h30, convide o seu aluno e a sua aluna para participarem deste período de oração, aproveitando este momento e fazendo também um jejum,
se algum deles tem uma causa, uma situação que precisa ser resolvida, uma libertação de algo que o aprisiona ou algum familiar, que este momento de oração e de jejum venha servir para isso, além de demonstrar para a própria carne, para a própria pessoa, mediante este sacrifício de jejum, que venha educar-se a si mesmo e tenha domínio de si mesmo. Portanto, fica a recomendação. Cornélio continuamente orava a Deus. E esse homem, quase às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se aproximava dele e dizia: Cornélio, Cornélio. Muito atemorizado, olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Só que mesmo subindo as orações e mesmo tendo as esmolas recebido diante de Deus, olha o que diz mais. Agora envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um Simão curtidor de couro, que tem a sua casa à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Portanto, não basta ser piedoso, não basta temer, ter um temor em relação a Deus, não basta orar continuamente, não basta dar esmola, se não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, é inegociável esta característica no cristianismo, em que não é necessário do cristianismo para ser salvo, mas é necessário o Cristo para ser salvo. Então, o cristianismo deve ser isso. Portanto, venhamos a destacar neste domingo que a salvação é somente por Cristo, mediante a obra dele na cruz do Calvário, e devemos evangelizar afirmando isto sim agora, com toda a sabedoria no momento da exposição da palavra evangelística. O subtópico de número 2, do tópico 3, a superioridade de Jesus. Como já observamos no tópico de número 2, o bom pastor, aqui o comentarista diz o que o aluno e a aluna precisa aprender desde já. Não é esperar a vida adulta chegar, mas é já ter isso em mente. Vejamos, esta é uma das declarações mais contundentes de Jesus sobre os pseudo-líderes de sua época. Neste aspecto, Jesus está defendendo que qualquer tipo de liderança religiosa que não aponta para a cruz e o sacrifício vicário é inútil e farsa. Qualquer espiritualidade que aponte apenas para o lucro, poder e glória humana pode ter muito espaço entre os homens, mas na verdade não passará de entretenimento para bodes, ou seja, manipulação de emoções para pessoas que vivem apenas de aparência, sem uma transformação espiritual verdadeira. Portanto, Cristo se coloca como o verdadeiro, autêntico pastor e a verdadeira porta de acesso ao Pai. E não uma portinha, como
uma porta que dá acesso a um beco sem saída. Não. Por isso, salientamos agora há pouco que o próprio Jesus disse. Vejamos João capítulo de número 10, versículo de número 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Além disso, ele vai dizer no versículo de número 9, eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim será salvo. Certeza da salvação. Entrará, sairá e achará pastagens. Versículo número 10. O ladrão só vem, olhe, o ladrão vem. O ladrão só vem para uma finalidade na vinda, na passagem do ladrão: roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham-a em abundância. Portanto, aquele que adentra a salvação por meio de Cristo recebe sim a salvação. O subtópico de número 3, o poder de Jesus. Jesus, ele se revelou como aquele que possui todo o poder. E tendo todo o poder, ele quebra qualquer maldição. Portanto, o jovem, a jovem que já entregou a sua vida a Cristo e aceitou a fé, ele e ela não precisam ter medo de maldição hereditária, não precisa ter medo do amanhã, não precisa ter medo do futuro, porque possui em sua vida aquele que tem todo o poder. Jesus também, ele apresenta-se juntamente com a sua obra como um novo e vivo caminho. Então, o aluno e a aluna precisam perceber se tinham uma velha vida, se não nasceram no Evangelho, se estão vivendo uma nova vida ou não. E se nasceram no lar cristão e por alguns momentos derraparam e foram para a beira do caminho ou afastaram-se do caminho, se eles estão vivendo uma nova vida, pois as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Para nós fecharmos a análise desta lição, com o título Eu Sou Jesus, desejo ler convosco João capítulo de número 18, inclusive a leitura do sábado na agenda de leitura diária. João capítulo de número 18, versículo de número 36 e 37. Olha o que diz. Perguntou Pilatos: então, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Muito interessante quando na leitura do sábado é dito o seguinte: mesmo nas horas mais difíceis, ele não se acovardava de assumir a sua identidade. O jovem cristão não pode o jovem cristão não pode se esconder, ser um covarde quando a sua fé ela é confrontada. Ele deve pedir direção a Deus, direção ao Pai e buscar uma vida com coragem na defesa da sua fé com mansidão, em que
expondo as verdades da palavra de Deus, crendo que o Espírito Santo convencerá o ouvinte do pecado, da justiça e do juízo. E o jovem e a jovem que está na presença de Deus precisa dizer como o apóstolo Paulo: não me envergonho do Evangelho. Não se envergonhe do seu amigo que é o Senhor Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por você. Esta tem que ser a nossa fala. É isto que devemos expor neste domingo, deixando muito claro que o nosso Senhor, nos últimos momentos, continuou reafirmando a sua identidade. Na cruz do Calvário, Jesus continua intercedendo, liberando perdão. Na cruz do Calvário, Jesus entrega ao discípulo a sua mãe aos discípulos, restituindo famílias. Também na cruz do Calvário, Jesus não só intercede, mas Jesus também revela a sua obediência mais uma vez. Portanto, Jesus, além deste comportamento na cruz, ele, assim como está escrito em João capítulo número 19, 10 e 11, quando Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos continua interrogando, Jesus diz que não seria possível Pilatos estar diante de Jesus como autoridade se do céu não fosse dada. Mas também no momento em que Jesus está sendo preso, João capítulo 18, versículo de número 4, olha o que diz o texto: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Disse-lhes Jesus: sou eu. Portanto, Jesus, ele afirma e reafirma quem ele é. Portanto, o jovem cristão, a jovem cristã, não pode abaixar a bandeira do Evangelho quando a sua fé é atacada. Ao contrário, deve mais alto estender a sua bandeira defendendo o Evangelho. Nós podemos observar que as pessoas, os jovens no mundo, quando escutam a música depravada, com conteúdos que agridem a palavra de Deus, eles escutam com a máxima tranquilidade, mas o cristão já fica com vergonha, o cristão. Ou, no momento em que está no trabalho, não consegue defender a sua fé, já o filho de Belial defende o seu pecado com unhas e dentes, ousamos assim dizer. Portanto, fica aqui mais uma análise da lição para o próximo domingo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a aula que será ministrada nesse próximo domingo. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar.